Boa noite, pessoal. Nós estamos agora iniciando a nossa aula sobre as técnicas de diagnóstico para infecções parasitárias. Como de costume, caso alguém tenha alguma dúvida, só clicar aqui na mãozinha levantada e esperar eu autorizar a fala, tá? Enquanto isso, todo mundo com o microfone desativado, por gentileza. Boa noite, pessoal. Essa parte do vídeo, o áudio está sendo gravado porque eu esqueci de ligar o microfone. O microfone estava ligado, mas ele estava desligado aqui na gravação do áudio, na gravação da tela. Então, eu comecei falando que a nossa aula ia ser uma aula sobre a microbiologia, a parte microbiológica, não, a parte microscópica das técnicas, né? De avaliação de detecção de parasitas. Até aqui tudo E bem. eu expliquei qual é o tipo de técnicas que a gente vai estar trabalhando, que são as técnicas, as avaliações microscópicas, né, que a gente vai estar trabalhando hoje. A gente vai estar trabalhando também sobre os meios de cultura, só que a gente não vai estar falando sobre ela, né, porque a gente vai focar na microscopia, os testes sorológicos e os testes moleculares. E isso vai ser foi algo bem explorado na aula, tá bom? Falei também sobre o desafio que é a parasitologia, né, para a saúde pública, que apesar de termos avanços, ainda é algo desafiador para o pessoal que trabalha com as políticas públicas. E é bem interessante a gente notar que há realmente uma falta de interesse ainda das pessoas que trabalham com as políticas públicas sobre esse assunto. É uma doença que, apesar de ser eclética, é uma doença que, apesar de acometer ricos e pobres e realmente quase todo mundo, as pessoas mais pobres elas têm uma tendência um pouco mais maior a sofrer essas parasitoses. Então essa foi a introdução da nossa aula e a gente verá aqui a continuidade da aula ministrada no dia 13 de junho de 2024. Então, os métodos diagnósticos em parasitologia evoluíram muito nos últimos anos e a gente tem uma gama de técnicas que vão desde a microscopia, que é o que a gente vai focar aqui na aula de hoje, e métodos moleculares mais avançados, né? Cada um com suas vantagens e suas desvantagens, né? A gente tem uma detecção muito rápida dos parasitas com esses métodos moleculares, uma sensibilidade muito alta, mas são métodos um pouco mais caros, né? Enquanto os métodos de diagnóstico de microscopia, eles são mais simples, mais baratos, envolvem menos reagentes, uma técnica mais fácil de fazer. E só que eles não têm aquela sensibilidade tão alta, nem uma capacidade de diagnosticar um parasita tão rapidamente como os métodos moleculares.
Aqui nós conseguimos ver uma tentativa, né, de cultivo de um euminto, né? Nós não conseguimos identificar exatamente que euminto é, me parece Ascaris, mas vai depender do tamanho, a gente não tem a noção do tamanho, parece uma placa de Petri, então pode ser menor. Onde é tentado reproduzir o ambiente com a umidade, quantidade de água e nutrientes e temperaturas necessários para o crescimento desses parasitas. Tá? É um método de cultura de parasitas. Não é um método simples, é um método caro, porque exige muitos equipamentos, muita estrutura e, portanto, não é muito utilizado para diagnóstico, tá? Mas como existe, eu trouxe aqui esse exemplo para vocês. Só não é mais caro que o método molecular, tá? O método molecular é um método bastante caro, porém é o método mais sensível e o método mais exato que identifica através do DNA do parasita qual é o parasita, tá bom? Sim, professor, esse método molecular é o PCR que o senhor fala? Sim, é o PCR, tá? A gente precisa conhecer a genética, o sequenciamento genético do parasita e após o conhecimento a gente consegue amplificar a cadeia da polimerase na reação in vitro do laboratório e identificar o Aham. parasita, tá bom? E como eu já falei, né, anteriormente, ele é um método complexo, né, um método caro que exige reagentes, existe controle de temperatura em cada fase da reação, existem enzimas, mas ele é um método de escolha, na grande maioria das vezes, quando Assim, o diagnóstico requer uma precisão muito alta. Ele é muito sensível, você tendo uma carga parasitária muito baixa, você consegue positivar ainda com esse tipo de exame, tá bom? Ele consegue, por ser DNA, ser muito específico, uma especificidade muito alta. Você não consegue confundir um parasita com outro. É exatamente aquele parasita que a gente conhece o sequenciamento genético dele e não existe nenhum beleza, igual. obrigado, Tudo professor. bem? E sobre os testes sorológicos, eles também têm uma boa sensibilidade e especificidade. O ruim da sorologia é que eles podem dar positivo em caso de pessoas que não tenham parasitose. Como assim, pessoa? Se não tem, como é que dá positivo? Se um dia você já teve um contato com um parasita, você tratou ele e você não tem mais, ou seu corpo conseguiu, através da sua própria imunidade, não ter essa doença, né? Conseguiu se desvencilhar, conseguiu a cura, você ainda pode ter o teste por algum tempo sendo positivo, porque o teste sorológico ele costuma pesquisar o anticorpo no soro do sangue. Então não tem uma sensibilidade tão alta quanto os outros testes, tá bom? E agora sim, nós vamos falar sobre os métodos, né, microscópicos, o método de microscopia, que é o assunto que a gente preparou para a gente focar, que é o assunto que é o método mais utilizado nos laboratórios, né? Nós fazemos muito isso nos laboratórios de análises Sim, clínicas, pelo preço, pela facilidade, pela sim. simplicidade e também porque detecta uma gama de parasitas diferente. Ele é a flutuação, sedimentação e migração, sendo que a sedimentação é dividida em duas partes, tá? A gente tem a sedimentação por gravidade e a sedimentação forçada. Tem diferença, tá? A sedimentação forçada a gente utiliza
centrífuga, né, para poder forçar a sedimentação. E a gravidade a gente usa a sedimentação espontânea, tá bom? Nós vamos precisar de um cálice de decantação fecal. Esse cálice, todos os laboratórios possuem, né? E tem como vantagem a espontânea ser mais eficiente no tocante a não destruir as estruturas parasitárias que eu preciso ver. Eu uso para cistos e ovos de parasitas mais pesados, que a centrifugação pode, não quer dizer que vai acontecer, mas a centrifugação pode destruir esses cistos e esses ovos, tá bom? Então é isso, a gente precisa entender essa parte da sedimentação, que é dividida em dois. A centrifugação forçada, ela tem a vantagem de ser mais rápida, mas em compensação a gente não utiliza ela muito por causa dessa possibilidade de destruir alguma estrutura. A flutuação usada para ovos e cistos leves, a gente vai usar principalmente para Cystosoma mansoni, tá? E a migração a gente não pesquisa nem ovo nem Ou cisto, foi e sem sim querer, professor, ou ela não está larvas. conseguindo tirar o A gente celular do mudo. utiliza para pesquisa de larva de Strongyloides stercoralis nas fezes. Alguém está com a mão levantada? Professor, qual dessas duas é a centrifugação de Berman Moraes? A técnica de Ber Moraes é a técnica de Ah, tá. Não é migração, tá? centrifugação Utiliza o forçada, né? Nem termoidotropismo espontânea. das larvas, que eu vou Ah, explicar mais sim. à frente. Uhum. Tá, Você tá. fez essa pergunta porque você lembrou da prova, é? Espero que você tenha acertado, tá bom? Não, eu errei, Então, professor. Eu feita essa coloquei que parte era de Berman inicial, Moraes e a de nós vamos dar James procedimento, tá bom? A gente vai e a começar outra com lá. o método de Errei. Hoffman. O método de Hoffman ele usa sedimentação espontânea. No laboratório, tá bom? Então vamos lá, método de Hoffman. Gente, o método de Hoffman, ele é um método mais utilizado porque a gente consegue verificar ovos e cistos pesados, que são a grande maioria. São muito poucos ovos e cistos que são leves. Então, é um método de concentração por sedimentação espontânea, tá bom? E esse método é recomendado para pesquisa de ovos e cistos pesados como giardias, cistos de giardias, cistos de amebas. A gente tem ovos de eumintos, a grande maioria dos eumintos, enteróbios vermiculares, textura cissura, ascaris lumbricoides, ancilostomídeo duodenalis. Todos esses eumintos, eles têm os ovos pesados, então a gente consegue ver. Por isso que quando você faz o exame parasitológico de fezes no laboratório, geralmente a gente utiliza esse método, a não ser que o médico peça uma pesquisa diferente, a gente vai usar um método diferente, tá bom? Como é que é feito o método de Hoffman? Primeiro a gente vai pegar um pedacinho da amostra. Qual é a amostra, pessoal? Quem é que sabe aqui? As fezes. A amostra de Cocôzinho. fezes. Isso mesmo. Eu vou Fezes precisar. com água. Eu vou pegar a amostra, 1 graminha de amostra, que é só um pouquinho. Vou colocar dentro do potinho. Vou adicionar água e vou diluir. Vou mexer, 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 mexer até diluir todas essas fezes. Aí tem algumas considerações, né, gente? Vai depender muito da consistência das fezes daquela pessoa. Pode estar umas fezes mais pastosas, mais líquidas, e pode ser umas fezes de uma pessoa que tem uma constipação, que está mais, como é que eu vou dizer? Endurecidas, sólidas.
aí vai demorar mais o exame, tá bom? Vai ser um exame um pouco mais demorado, porque você vai ter que diluir todas aquelas fezes na água. Após a diluição, eu preciso de um cálice de decantação fecal. Quem aqui já viu esse cálice, gente? Alguém já teve curiosidade, já viu o trabalho em laboratório? Ele é mais Ainda não, só a gases mesmo. Pois é. Depois vocês vão dar um Google aí, vocês pesquisem cálice de decantação fecal, vocês vão ver como é que é. É um copo. Vou. Bem, vamos continuar. Aqui na imagem C, ó, já tem um cálice, né, de decantação fecal. Eu vou precisar botar algo para peneirar. Eu vou falar peneirar, mas depois eu vou dizer o termo certo, tá? O termo que cai nas provas de concurso. Eu uso gaze, tá, pessoal? Eu posso usar peneira também? Posso. Só que a peneira você vai ter que estar lavando toda hora. E como não é muito agradável estar lavando objetos contaminados com fezes, a gente usa gaze, porque depois da gaze a gente joga fora. A gente não precisa reutilizar. Esse procedimento da letra C chama-se tamização. Eu vou tamizar, que é peneirar, para separar os detritos mais grosseiros para que não caiam no cálice. Entendeu? Então o nome é tamizar. É o nome que cai nas provas, tá, pessoal? A partir daí, a letra D, eu vou completar com água até o fundo, até mais ou menos 2 centímetros da borda do cálice. Água da torneira mesmo, não precisa ser água tamponada, água destilada, nem nada não. Até é melhor que não seja, porque a água destilada ela tende a, por pressão osmótica, destruir as minhas estruturas parasitárias. Então eu coloco água da torneira mesmo e vou aguardar de 1 a 2 horas. Ao término desse tempo que eu aguardar, vai ficar aqui, ó, os detritos mais grosseiros, mais pesados, com os ovos, tá, pessoal? Aqui no fundo do cálice. Suzana, pode falar? No caso, nessa D aí, professor, é a sedimentação que fala quando fica os ovos no fundo? Sim, esse método de Hoffman é a sedimentação espontânea. Sedimentação simples, assim, Sim. que eu não utilizo centrífuga. Uhum. Tá ok, obrigada. Bom, a sedimentação que eu não vou utilizar centrífuga. Depois de 1 a 2 horas, pessoal, os ovos vão estar depositados no fundo do cálice. Só que junto com os ovos eu vou ter bastante detritos, concorda comigo? Resto de alimento, bolos fecal, detritos fecais mesmo. Então, uma das desvantagens do método de Hoffman é uma lâmina muito suja, uma lâmina cheia de detritos, lâminas que vai fazer com que eu tenha um pouquinho de trabalho para achar os ovos e cistos. Eu preciso conhecer a estrutura. Foi por isso que eu fiz vocês desenharem, fiz vocês pesquisarem a imagem, porque o nosso trabalho como analistas de nível superior é identificar esses parasitas nas fezes. Tudo bem? Eu vou pegar uma pipeta, geralmente uma pipeta pastel, que é uma pipeta mais comprida, e eu vou pegar aqui dessa parte do fundinho do meu cálice, é onde estão os ovos e os cistos dos parasitas, né? E eu vou mostrar aqui, vocês estão vendo uma setinha azul? Com fundo azul? Estão vendo, né? Beleza, é bem daqui, tá, pessoal? Onde está a setinha. Eu não posso pegar da parte mais líquida, com mais água, nem posso pegar mais no fundo. Os ovos costumam se depositar bem aqui. Depois de 1 ou 2 horas, os ovos e cistos vão estar bem aqui. Vou pegar nessa parte superior, vou colocar na lamínula uma gota. Junto com isso, eu vou botar uma gota de Lugol, que é uma substância amarronzada à base de iodo. E esse Lugol vai corar as estruturas.
E após isso eu vou para a lâmina. Vamos assistir um vídeo? Espero que rode. Olá pessoal, hoje iremos acompanhar a realização da técnica de Hoffman, ou técnica da Vocês estão ouvindo o áudio do vídeo, gente? Para essa técnica utilizaremos um cálice Sim. parasitológico. Tá baixo, mas dá pra ouvir. O vídeo é baixo Peneira mesmo. ou coador, Percebo que ele utiliza a peneira para coar. gase cirúrgica, Estão vendo o cálice como é que é? a amostra de fezes, um becker de vidro, um canudo de plástico, um bastão de vidro, um pouco de água e uma lâmina para observação. Eu dei pausa no vídeo porque a Kailane levantou a mão. Pode perguntar, Kailane. Não, professora, é só pedir para Conceição desligar o microfone, porque fica atrapalhando no vídeo, se possível. Porque eu não Tá, consigo escutar o que ela fala. já desligou. Tá bom? Já desligou. É porque o vídeo realmente é bem baixinho, tá? Tá bom, obrigada. Percebo que ele usa um canudo de vidro. Quando eu falei pipeta, ele substitui pelo canudo, tá? Um canudo de plástico. E ele também usa a peneira, em vez de usar a gaze. Aqui em Roraima, eu não vejo nenhum laboratório, não conheço nenhum laboratório que usa peneira, tá? Mas eu já vi em outros estados. Para iniciar, Jonder, pode falar, Jonder. Professor, tenho uma dúvida. Se não tem o cálice na... Como é que se chama? No laboratório? No laboratório, o que faz? Não faz. É preciso ter o cálice, Ah, tá. tá bom? Eu Tá vou bom. eu vou continuar com o vídeo, pessoal. Aí quem tiver pergunta, depois do vídeo, pra gente não ficar pausando, a gente responde, tá bom? a técnica, iremos separar de 2 a 5 gramas de fezes, colocaremos a amostra de fezes no becker, e colocaremos um pouco de água. Procederemos então agora para a homogeneização da amostra. Nessa etapa, é importante que a amostra esteja muito bem homogeneizada, evitando que permaneçam grandes porções de amostra. Terminada a homogeneização, iremos proceder agora para a filtragem da amostra. Para isso, iremos montar o nosso cálice parasitológico com a peneira e a gase cirúrgica. Iremos despejar a nossa amostra em cima da gase cirúrgica para filtrar os grandes pedaços e as grandes porções de fezes que restaram, assim como os resíduos alimentares que estão presentes nas fezes. Professor Érica disse que não está conseguindo acompanhar o vídeo, que está tudo escuro, ela está só ouvindo. Depois de filtrada, iremos completar o nosso cálice com água. É o que? Tenta sair e entrar de novo, porque eu imagino que é a sua internet. Mas alguém tá com esse problema, pessoal, de não conseguir acompanhar o Tá vídeo? ok. Não, aqui tá normal. Só tá com som baixo porque o vídeo realmente ele tem um som baixo, tá? A gravação foi feita bem baixinha.
Pra mim tá normal também. Para quem tá normal também. Então é o que sai, entra de novo, atualiza a página. É da internet mesmo. Deve ser a internet, tá? Que tá só o seu que tá com normal. Vou esperar você voltar para poder reiniciar o vídeo. Ótimo. Ela conseguia acompanhar o vídeo. Desliga esse Já é microfone, ok, ué. Já. Ok. Tá, atualizou aí? Deu pra ver alguma coisa no vídeo? Sim, senhor. Ok, eu vou voltar um pouquinho. Um becker de vidro, um canudo de plástico, um bastão de vidro, um pouco de água e uma lâmina para observação. Para iniciar a técnica, iremos separar de 2 a 5 gramas de fezes, colocaremos a amostra de fezes no becker e colocaremos um pouco de água. Procederemos então agora para a homogeneização da amostra. Nessa etapa, é importante que a amostra esteja muito bem homogeneizada, evitando que permaneçam grandes porções de amostra. Terminada a homogeneização, iremos proceder agora para a filtragem da amostra. Para isso, iremos montar o nosso cálice parasitológico com a peneira e a gaze cirúrgica. Iremos despejar a nossa amostra em cima da gaze cirúrgica. Ele usa tanto a peneira como a gaze, tá? Aqui em Roraima a gente costuma usar apenas a gaze. Assim como os resíduos alimentares que estão presentes nas fezes. Depois de filtrada, iremos completar o nosso cálice com água. Feito isso, agora iremos reservar o cálice por 2 a 24 horas para proceder com a montagem da lâmina. Passadas as 24 horas, iremos colocar o canudo até o fundo do sedimento e pegar uma pequena porção do sedimento, deixando apenas uma gota cair em cima da lâmina de vidro. Colocaremos então uma gota de Lugol, que é opcional.
Com o mesmo canudo utilizado, podemos agora homogeneizar a gota de amostra com a gota de Lugol colocada por cima da lâmina. O uso de lamínula aqui é opcional e pode ser feito. Então, pessoal, e aí, o que é que vocês acharam? Suzana, pode falar. Por que que o uso do Lugol é opcional, professor? É um Bem, iodo que fala, que é é usado? isso, o Lugol ele é a base de iodo. Assim, ele é opcional porque a literatura diz que é, mas eu não conheço ninguém que não use. Porque ele cora bem melhor as estruturas e a gente tem certeza de que o núcleo é um núcleo, a membrana é uma membrana, as estruturas celulares dos cistos e dos ovos ficam bem melhor, tá bom? Tá bom, obrigada. Algumas coisas que eles fazem lá, aqui em Roraima a gente faz um pouco diferente. Por exemplo, a gente usa uma pipeta Pasteur para poder tirar o sedimento. Ele usou um canudo de plástico, que é até difícil de achar hoje em dia esses canudos, né? Ele falou que a lamínula é opcional. Eu acho que por segurança a lamínula deve ser obrigatório, que é aquela lâmina menor, né? E algumas outras coisas assim. Até para evitar, por conta do contato direto, né? Praticamente, se Sim, não fosse os EPI, né? sim. Todo mundo entendeu o método de Hoffman, sedimentação espontânea? Sim. Então vamos seguir. Sim. Método de Faust. O método de Faust, gente, é o método de flutuação. Ele é feito através de uma solução com uma densidade específica. A gente vai alterar a densidade da água para que facilite a flutuação dos ovos e cistos leves, tá bom? Pode falar, senhor Yusto. Liga seu áudio, Arius. Tá desligado o microfone. Tem um microfonezinho embaixo. Carregou. Tá mudo. Acho que ele não tá sabendo onde ligar o microfone. Ou ele chegou cliente na farmácia e ele tá atendendo. Chegou o cliente. Eu acho que vai chamar alguém para ajudar ele a ligar o microfone. Andréia, fala enquanto o senhor Yusto não consegue ligar o microfone. Pode falar, faça a sua pergunta. Pronto, senhor Yusto, pode falar. Não, tranquilo, tô só dando uma pincelada aqui, que eu tô no trabalho aqui, esse horário aqui é agitado. Tá bom, tá bom. Tô contando com a gravação aí pra ver depois. Beleza, então. Vou baixar a tua mão aqui e vou deixar só da Andréia por enquanto, tá? Qualquer coisa, levanta a mão de novo aí que a gente dá a palavra para você fazer sua pergunta, seu comentário. Beleza, pode baixar aí. Andréia, pode falar, Andréia. Tá bom. Não? Então tá. Ok, então vamos continuar, tá? Vamos falando sobre o método de Faust, né? Diferente do método de Hoffman, agora a gente tem flutuação em vez de sedimentação. O Hoffman a gente usa a força da gravidade. Para a flutuação, eu vou precisar alterar a densidade da água. A água ela tem que ser mais densa, certo? E para que serve? Para ovos e cistos leves, como o Cystosoma mansoni, que é a famosa barriga d'água, né? E a estrongiloidíase,
que é a lava dos Strongyloides stercoralis. A gente precisa, quando o médico sugere, está pensando que é esse o diagnóstico do paciente, ele vai colocar lá, exame de fezes para Schistosoma monzoni, porque é diferente. Se ele falar só exame de fezes, EPF, a gente vai fazer o sedimentação, tá bom? Como a gente está diante de uma suspeita clínica de barriga d'água, né, exossomose ou estrangulodíase, o médico ele vai colocar lá exame de fezes para estronguloides, exame de fezes para Schistosoma monzoni. Ou ele pode pesquisar, é muito difícil, mas pode acontecer de ele pedir exame de fezes através do método de Faust ou exame de fezes através do método de flutuação, porque ele já está pensando nesse diagnóstico. Se não tem isso, a gente vai usar o sedimentação, tá bom? Como é que é feito? É um método muito mais complexo. Eu preciso de uma solução de água com zinco, tá bom? O que é que eu vou fazer? Primeiro, é zinco e éter sulfúrico. Eu preciso fazer isso para alterar a densidade da água. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um filtrado de fezes, igual a gente fez no outro método, né? A gente vai fazer a diluição das fezes com água. Aí eu vou centrifugar. Esse sobrenadante eu vou jogar fora. Depois eu vou completar com a solução de ácido sulfúrico, ácido de zinco sulfúrico, e o éter sulfúrico. Eu vou fazer com essa solução. Essas soluções são caras, tá, pessoal? Não é muito barata, por isso que nem todo laboratório tem. E eu vou colocar no meu tubinho com as fezes. Eu vou centrifugar novamente. Essa centrifugação vai fazer com que os ovos e cistos leves fiquem lá em cima. Os ovos e cistos pesados e outros detritos fiquem lá embaixo. E vai ficar mais ou menos assim, ó. Vocês estão vendo? A parte em cima mais leve e a parte embaixo mais pesada. Eu vou colocar a minha lâmina aqui em cima. Entendeu? Para pegar o que está em cima. Eu posso usar uma pipeta para pegar essa parte de cima também. Ao colocar na lâmina, eu coloco o Lugol e vou fazer a microscopia. Vantagens. A gente consegue... Sim, é um método mais detalhado. Não digo mais detalhado, é mais complexo, tá, Elkia? É um método bem mais complexo. A vantagem é que fica muito fácil de eu detectar Schistosoma monzoni. Perfeito para Schistosoma monzoni. Se cair numa prova de concurso para vocês, método para detecção de Schistosoma monzoni é método de Faust ou método de flutuação. É esse daí, tá bom? Desvantagem: método complexo que usa reagentes caros. Então, se você não tem uma região que tem endemia de exossomose, como é Roraima, né? Roraima a gente não tem muita exossomose. Nunca vi aqui, desde o meu... De todos os tempos que eu estou trabalhando no laboratório, eu nunca vi. Legal, legal. Não tem para que você comprar o reagente para fazer isso daí. A não ser que seja um laboratório central, que você precise ter isso como diagnóstico. Tá bom? Todo mundo entendeu a reação de flutuação? Vamos ver o vídeo? Bom, para a confecção dessa técnica, a gente vai precisar de uma amostra fecal, um becker de vidro, bastão de vidro, água destilada, outro becker de vidro com coador
e gaze dobrada para a gente filtrar a amostra. Sulfato de zinco, uma solução. A lenha de claro, lâmina e lamínula. Também vamos precisar de uma alça de platina. E um tubo de centrífuga. Mais de um, na verdade. Bom, para início, vamos começar pegando então uma porção da minha amostra de fezes, com o auxílio do bastão de vidro, e vamos colocar ela dentro do becker. Antes de adicionar a água destilada, a gente vai dar uma mexidinha na amostra fecal com o bastão de vidro. Para a amostra se desintegrar. Aí então a gente adiciona um pouco de água destilada e vamos homogeneizar essa amostra, fazendo alguns movimentos circulares e tentando amassar também as porções sólidas. Depois que isso foi feito, a gente vai filtrar essa amostra. A gente vai passar então ela pelo coador com as gases para reter as porções sólidas da minha amostra. A gente pode colocar as porções sólidas no coador e adicionar um pouco de água destilada para tentar obter um pouco mais de amostra filtrada. Um resquíciozinho que ficou. Após esse processo, a gente vai pegar um tubo de centrífuga e vamos colocar a minha amostra filtrada. Esse tubinho de centrífuga, a gente vai precisar de outros iguais a ele, porque o outro a gente vai precisar colocar água no mesmo volume. Então, a gente tem que igualar os volumes para poder equilibrar quando a gente for colocar na centrífuga. A gente vai colocar por 1 minuto em 2.500 rotações por minuto. Passado esse 1 minuto, a gente vai ver como é que ficou o aspecto do meu tubo de centrífuga. Veja então que o sobrenadante está bem turvo ainda, mas a gente tem um sedimento ao fundo. A gente então vai pegar um recipiente, vai verter o meu tubo para tirar todo o sobrenadante. Em seguida, nós vamos colocar no vórtex para homogeneizar o meu sedimento. E vamos repetir o processo de centrifugação. Vamos adicionar água destilada novamente, para a gente fazer novamente a centrifugação. A gente vai precisar de outro tubinho com o mesmo volume de água destilada para equilibrar na centrífuga. E vamos colocar novamente por 1 minuto a 2.500 rotações por minuto.
Vamos esperar. Bom, o ideal, na verdade, é que a gente repita esse processo colocando água e centrifugando, colocando água e centrifugando, até que o sobrenadante esteja límpido. Então, vai ser necessário a gente repetir esse processo algumas vezes. No fim, o tubo de centrífuga tem que estar desse jeito aí, com o sobrenadante bem límpido, bem transparente. A gente então vai retirar essa água, o sobrenadante, novamente. Vamos homogeneizar novamente no vórtex o meu sedimento. E depois que eu obtive o sobrenadante límpido, ao invés de adicionar água destilada, eu vou adicionar a solução de sulfato de zinco. Vou precisar de outro tubinho com água no mesmo volume, de mesmo tamanho, mesmo volume. E eles vão para a centrífuga. A gente vai colocar novamente por 1 minuto a 2500 RPM. Passado esse 1 minuto, a gente vai obter um tubinho de centrífuga com esse aspecto aí que vocês estão vendo. Note que eu vou ter uma película na superfície e o sedimento ao fundo. Eu vou então preparar a minha lâmina, vou pegar a minha alça de platina e com o auxílio da alça eu vou tentar coletar essa película da superfície e colocá-la na lâmina. Pego novamente a película, coloco na lâmina. Feito isso, eu coloco então a lamínula por cima e vou observar o microscópio. Todo mundo entendeu, pessoal? Sim, é um método mais complexo, um método que exige um pouco mais de paciência, de tempo, entendeu? De tempo nem falo, porque quando a gente faz o de Hoffman, eu preciso esperar de 1 a 2 horas, sedimentação simples, né? Esse eu consigo fazer em meia hora, 40 minutos. Mas o de Hoffman, enquanto ele está lá sedimentando, eu estou trabalhando com outras coisas. Então o tempo rende mais. Entendeu? Então é isso. Obrigado. Nada. A gente utiliza para pesquisa de cistos e ovos leves, Schistosoma mansoni e larvas de estrangulose stercoralis. Método de migração, também conhecido como Baer-Moraes. Tá bom? Ele é um método baseado numa propriedade que as larvas têm, chamado termohidrotropismo, tá? Principalmente Strongylosis stercoralis. Mas todas as larvas ela têm essa função, tá, gente? Não é uma função, é uma característica chamada termohidrotropismo, tá bom?
Vários autores adaptaram esse método porque ele foi primeiro feito para a extração de larvas do solo. O que é o termohidrotropismo? É uma tendência natural que as larvas de homintos têm de sempre procurar o que é quentinho e úmido. Entenderam? Então, sempre que tiver um lugar quentinho e úmido, ela vai tender a migrar para esse lugar. Todo mundo entendeu? Beleza. Essas larvas que possuem o termohidrotropismo, elas podem sair do material fecal que está frio e atingir uma água morna. Entendeu? Então, quando não tem uma sustentação para ela, um lugar para ela se agarrar, como é os potes de vidro, né, liso, ela vai cair e vai ficar no fundo do recipiente. A capacidade que essa larva tem de procurar o lugar quente e úmido chama-se termohidrotropismo ou termotropismo ou hidrotermotropismo. Dependendo do autor, você vai ter várias nomenclaturas. Como é que é feito? Primeiro eu vou pegar o pedacinho de fezes, a minha amostra. Eu vou colocar uma gaze com um pedacinho de isopor, certo? E eu vou colocar dentro do meu cálice. No fundo vai ter a água. Dentro dessa gaze, pessoal, vai ter as minhas fezes, o meu bolo fecal. Como se fosse uma trouxinha, tá bom? Essa água ela vai estar entre 40 e 45 graus, tá? Porque ela vai esfriando e as larvas, elas são uma larva muito pequenininha, tá? A Strongyloides stercoralis são larvas que não chegam a meio centímetros e são fininhas e são quase transparentes, então não são muito fáceis de ver. Mas quando você tem essa infecção, você não tem só uma larva. Geralmente é muitas larvas. E elas vão sair. E elas vão para a água. E elas vão escorregar pela parede do meu cálice e vão se depositar aqui no fundo. Entenderam, pessoal, até agora? Na temperatura, sim, Suzana. Elas tendem a pegar e ir para um lugar mais quente e úmido. Todo mundo entendeu, pessoal? Vantagens desse método. É um método barato. Eu só preciso do material que eu já tenho no laboratório, que é um cálice, é gaze. É um método bem simples de fazer, fácil, não é difícil. E a desvantagem é que se eu não tenho larva, eu tenho cistos, eu tenho ovos do parasita, não vai dar positivo. Porque aí a larva tem que estar viva para poder ela migrar para a parte interna do cálice. Tudo bem, pessoal? Quando que eu vou fazer esse exame? Quando o médico solicitar. Pesquisa de larvas nas fezes. Quando o médico solicitar pesquisa de larva nas fezes, obrigatoriamente a gente tem que fazer o exame microscópico e o termohidrotropismo, o método de migração. Beleza? E aí, o que vocês acharam mais fácil? Até agora? Dos três. Ainda do Hoffman. Até agora o do Hoffman tá mais fácil, né? O mais difícil nem precisa perguntar, né? Não, nem botar em prática. Mas dependendo de onde vocês trabalham, vocês vão precisar sim botar em prática, tá, gente? A gente não estuda pra ficar guardado na memória aí, não. Vocês vão precisar disso em concurso, tá, gente? Porque geralmente o mais difícil é o que cai no concurso. O que a gente menos faz são os que mais caem em concurso. Então a gente precisa saber. Tudo bem?
E o lava-amiga também não é difícil, tá, gente? É um método bem mais simples do que o método de flutuação. Eu quero falar para vocês sobre a técnica de coloração para pesquisa de plasmódio. Alguém aqui já fez esse exame para malária? Bem, a técnica de Tem nenhum coloração garimpeiro aí nesse grupo que não é fez. ninguém, não tem ninguém, né? A Nenhum. técnica de coloração para pesquisa de plasmódio, pessoal, é um método barato, simples. É um método que é preconizado como um padrão de diagnóstico da malária pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Fabiola, pode falar. Desculpa, professor, foi sem querer. Pode dar continuidade. Tá bom. Então, é o chamado gota espessa, tá, gente? É o furinho no dedo que a gente faz para saber se tem malária. Esse método se baseia-se na visualização do parasita na microscopia após a coloração pelo corante Ginza, tá? Se vocês quiserem, eu posso fazer um curso, tá bom? Para vocês de microscopia em lâmina de malária, tá? Não vai ser um curso que vai ter só uma aula, não. Vai ser um curso um pouco mais longo, onde a gente pode fazer esse treinamento online. Tudo bem? A gente faz uma aula por semana, a gente vai precisar de mais ou menos uns 2, 3 meses para a gente poder fazer bastante leitura de fotos de lâminas de malária para poder identificar as estruturas de malária. Eu acho uma boa porque a gente precisa saber ler malária no nosso estado. Nosso estado é endêmico em malária. Tudo bem? Se vocês topam, eu vou estar lançando para vocês esse desafio aí desse curso. Vai usar Vamos a pro água vídeo. tamponada para fazer a coloração das lâminas, para fazer a leitura do exame de malária. Usa-se o azul, esse aqui é o Giemsa, usa 1 gota para cada ml de água tamponada. Faz a coloração, prepara, coloca aqui na placa e lava as lâminas com o azul de metileno, sempre por trás. Nesse caso aqui, como tem pouco material nessa lâmina, tem que ter cuidado para não cair. O azul, ele é sempre pela frente, a água tamponada é lavada a lâmina por trás. Para fazer a coloração completa. Fica 10 minutos aqui. Fica 10 minutos. Até conseguir o estado de coloração para fazer a leitura. Simples, né, pessoal? Simples, né? Método simples. A gente utiliza apenas 2 corantes. O azul de metileno nem serve para corar, tá, gente? Ele serve para alisar as hemácias, porque o parasita está dentro das hemácias. E a partir do momento que eu faço que eu liso a hemácia, eu tiro o parasita de dentro pro meu extracelular e eu consigo, através do Ginza, corar esse parasita, tá bom? E
eu vou preparar esse curso, vou preparar os planos da aula para a gente poder fazer esse treinamento online com vocês, tá bom? Todo cuidado e agilidade com as lâminas, legal, né? Dá para perceber que é uma pessoa que tem bastante prática. E é bem simples, né? Não tem muito recurso, tem até um radinho velho ali, um balde, um pote de detergente. Tá vendo aqui um radinho? Um ambiente bem simples, porque geralmente onde tem malária é interior, né? Um ambiente mais simples mesmo. Pessoal, chegamos ao final e agora eu quero abrir um espaço para vocês fazerem a pergunta de vocês. Quem quiser fazer pergunta, levante a mão. Esse é o momento. Nenhuma pergunta. Todo mundo entendeu tudo, gente? Todo mundo gostou? Sim. Deem um feedback de vocês. O que é que vocês acharam? O que é que a gente pode fazer para melhorar na próxima aula? Tá show de bola, professor. Que pena que não vai ficar com a gente o próximo semestre. Ou vai? Tô pensando. Faça esse milagre aí. Deu para aprender muita coisa, gente? Foi produtivo? Bastante Prático, positivo. bem resumido. Beleza. Vocês topam o desafio da malária comigo? Até a prática. Beleza. Assim, o curso de malária não tem como eu fazer prática, né? Porque a gente não vai ter microscópio, vai ser online. Mas eu vou pegar todas as imagens que eu tenho de parasitas e vou colocar aqui para vocês. Umas mais fáceis, outras médias, outras bem mais difíceis. E a gente vai treinar o nosso olho. Tudo bom? Vamos ver se eu consigo produzir esse curso pra gente. Fazer esse treinamento online. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Tá na hora de fazer... Oi, pode perguntar. O desenvolvimento da malária, ele tem cura? Tem cura. Tem diagnóstico e tem cura. E tratamento. Isso, a cura se dá através de medicamentos, tá? Medicamentos bem fortes, por sinal, mas tem cura, tá bom? Tá. Por que eu botei malária em parasitologia, gente? Porque é um parasita. Só que é um hemoparasita, tá, gente? É um parasita do sangue. Mas também tem técnica para diagnosticar. E nosso estado, ele é um estado endêmico. A gente tem muita malária aqui. Então a gente precisa. Tá bom? Ele é tipo o Eumicton que vai pro pulmão das crianças que tá velho? Não? Não. Ele não faz ciclo de Lois, não. Ele não é um minto. Ele é um protozoário. Ele é mais uma ameba do que uma lombriga, por exemplo. É um protozoário, é um esporozoário. O desenvolvimento da malária pode cair muito mal, né, professor? Pode, caso você não faça tratamento, você pode vir a óbito. Inclusive na África se morre muita gente de malária. Então, pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado por estar comigo até agora. Quem chegou cedo, está aqui comigo até agora. Muito obrigado pela participação de vocês. O certificado a partir de amanhã vai estar disponível no e-mail de vocês, tá bom? E a aula gravada, ela vai estar a partir de amanhã também disponível. Eu vou fazer umas edições no vídeo, né, e tudo mais. E eu vou colocar disponível na plataforma a partir de amanhã.
Tudo bem, pessoal? Tchau, uma Ok, boa noite a professor. todos. Boa Foi noite. bom estar com vocês. Até mais. Amanhã tem aula? Não tem. John, amanhã tem a visita técnica, tá? Não, tá falando de online. Porque aqui tá Não, online. tem não. É só essa mesmo. Tá. Tchau.